Abra sua Bíblia então em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo nesse capítulo. E hoje o nosso texto é do versículo 2, vamos até o 25. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que você faria com esse monte de arame enrolado? Se alguém agora jogasse isso no seu colo, o que você conseguiria produzir com esse rolo de arame de alumínio? E aí? Será que alguém conseguiria fazer alguma coisa útil com isso? Para quem não sabe, eu tirei isso do meu quintal de fios que estavam lá. Desencapei os fios e os enrolei. Era lixo. A pergunta é possível criar algo útil de algo inútil? É possível construir uma coisa boa com lixo? Talvez alguns de nós conseguiríamos, mas nem todos. A Gênesis 1 nos conta uma história parecida com isso. Lembra que Gênesis é o livro das origens, e ele se divide em duas partes principais. A primeira parte, ele fala a respeito das origens do universo, da origem da humanidade, das nações, capítulos de 1 até 11. Depois, capítulo 12 até 50, fala a respeito das origens do povo de Israel. Aí nós temos Abraão, Isaac, Jacó e José. E no nosso último estudo nós vimos como esse livro começa. Primeiro nós vimos no versículo 1, que há um resumo geral sobre a origem do céu e da terra, tudo que existe, o universo. Deus, que existe desde a eternidade, decidiu criar o tempo e no tempo introduzir o universo. Nós vimos isso em Gênesis 1:1. E no versículo 2 nós vimos uma introdução sobre como Deus começou a criar todas as coisas. Deus gera uma massa sem forma e vazia, feita de água, que estava em trevas, ao que nós chamamos de a coisa. Quem lembra? A coisa. E o Espírito de Deus sobrevoava essas águas como alguém que se prepara para dela criar algo bom, algo perfeito. E o que nós vamos ver agora é o que Deus fez com essa terra sem forma e vazia, a partir do versículo 2. E só tem uma observação a fazer antes de entrarmos no texto. É como nós já sabemos, desde a escola bíblica dominical, a Bíblia nos diz que Deus criou todo o universo em quantos dias? 6 dias, e no 7º ele terminou a sua obra. Há muita discussão se de fato os dias de Gênesis são dias de 24 horas ou são dias simbólicos, de eras, épocas, milhares de anos. Nós não vamos tratar desse assunto hoje, tá? Até porque não parece ser essa a intenção do autor de Gênesis. Mas quando nós formos expor capítulo 2, versículos de 1 até 3, só tratando sobre o Shabat, o 7º dia, o dia do descanso de Deus, ali eu vou fazer uma breve introdução sobre isso, tá bom? Então se você tem dúvida, guarde aí, nos próximos capítulos nós vamos tratar disso, ok? Vamos olhar para a primeira parte do nosso texto, que é a respeito da formação dos céus e da terra. Acompanhe comigo a leitura, capítulo 1, versículos 2 até 13. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu. E foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente, a terra seca. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto que contenha sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam fruto que continha sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom.
E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. Esse texto nos fala a respeito dos 3 primeiros dias da criação. E se você prestar atenção, vai ver que esses 3 primeiros dias são diferentes dos outros 3 dias que vêm na sequência. Você percebe que no primeiro dia, Deus cria a luz e a separa das trevas. Deus cria a luz e a separa das trevas, versículos 2 até 5. Como nós já vimos no versículo 2, a primeira coisa que Deus cria é algo perfeito? Não, é algo sem forma e vazio. Essa massa, a terra, que na verdade não é uma terra como nós conhecemos hoje, era uma terra sem forma, algo desconfigurado, algo em ruínas e vazia. Nós vimos que a palavra significa inabitável, algo incapaz de produzir vida. Em outras palavras, se Deus deixasse essa terra dessa maneira, ela estaria assim até hoje. Nenhuma vida poderia surgir daquelas águas, a menos que Deus decidisse produzir vida dali. E é isso que nós vemos acontecer a partir do verso 3. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir imediatamente. Perceba que não é uma descrição do sol, mas somente da luz. E aí Deus constata no verso 4 que a luz é boa, a luz é agradável, e Ele separa a luz das trevas. E no verso 5 Deus dá nome à luz. Ele dá o nome da luz de dia, e as trevas Ele chama de noite. E logo veio a tarde e amanhã e se passa o primeiro dia. No segundo dia, Deus cria o céu e o separa das águas. Você percebe dos versos 6 e 7 que Deus ordena que haja um firmamento. O que significa firmamento? Significa uma divisão, um limite. Ele ordena que haja um limite entre as águas, para separar as águas, e isso acontece. E no verso 8 nós vemos que Deus chama esse firmamento de céu. E lá se vai o segundo dia. No terceiro dia, Deus separa as águas da terra e a torna fértil. Você vê no verso 9 que Deus ordena que as águas debaixo do céu, as que ficaram abaixo do firmamento, elas se ajuntem num só lugar. E assim aparece algo debaixo das águas. O que aparece? Terra, continente, terra seca. Quem já estudou geografia ou história, a Pangeia, lembra? Um só continente, é aqui que surge. E é dali, no versículo 9, que isso surge e o que Deus ordena acontece. No verso 10, esse continente é chamado por Deus de terra, e as águas são chamadas de mares. E Deus vê que isso é bom, Deus vê que isso é agradável. Versículo 11, Deus ordena que a terra produza vegetais, plantas e árvores frutíferas, e o que é impressionante, essas coisas acontecem. E mais uma vez, no versículo 12, Deus constata que isso é bom. E assim nós vemos que termina o terceiro dia. Perceba que até agora, Deus está apenas dando forma à criação. Tem sim algum tipo de vida presente na terra, como por exemplo os vegetais, as árvores, as plantas, mas o que parece é que Deus está criando as condições necessárias para que haja vida na terra, além dos vegetais. E aí que nós vemos, ainda no versículo, a partir do versículo 14 até o 25, o preenchimento dos céus e da terra com seres viventes. O preenchimento dos céus e da terra, número 2 aí na sua folha. Vamos ler o texto então a partir do verso 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste, para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o 4º dia. E Deus disse: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie.
E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se à tarde e à manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos, segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. Até aqui a leitura do texto. Lembra que eu disse que os 3 primeiros dias da criação são diferentes dos outros 3? Uma outra informação, lembre-se que nós vimos que a terra era sem forma e vazia. O que é interessante é que primeiro Deus deu forma à terra. Primeiro dia até o terceiro dia, Ele está separando as coisas, dando uma ordem àquela bagunça. E agora Ele resolve o problema da terra ser vazia, ser inabitada. E aqui Deus começa a preencher o céu e a terra. E no quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Perceba que Deus ordena no versículo 14 que haja luminares, ou haja luzeiros, no firmamento celeste, no céu. E esses luzeiros, perceba, eles teriam 3 propósitos. No versículo 14 ainda, ele diz: primeiro, para que ele sirva para separar o dia da noite. Segundo, para ser uma forma de medir o tempo, as estações, os dias e os anos. E em terceiro lugar, no versículo 15, para iluminar a terra. E é exatamente assim que as coisas aconteceram. E Deus então cria, no versículo 16, os 2 grandes luminares. O maior luminar para governar o dia e o menor luminar para governar a noite. E juntamente com eles ele cria também as estrelas. E no verso 17 nós vemos que de novo há a repetição. Ele coloca esses luminares no céu para iluminar a terra. Versículo 18, governar o dia e a noite. E ainda separar a luz das trevas. E pela 4ª vez nós vemos que Deus constata que isto é bom. Se você reparar bem, nós sabemos de que luminares o texto está falando. Qual é o luminar que governa o dia? Qual é o luminar que governa a noite? Por que o autor não chama de sol e não chama de lua? Através de Moisés, Deus o inspirando, não dá o nome de sol e de lua. Por quê? Lembra para quem Moisés está escrevendo? Um povo que saiu de 400 anos da escravidão no Egito. E o que o Egito fazia com o sol e com a lua? Eram seres divinos. Eles eram adorados como deuses no Egito. Por isso, se Deus usasse os nomes sol e lua, a mentalidade automática dos israelitas seria: Deus criou os semideuses, sol e lua. Mas Deus não está criando outros deuses menores que Ele. Deus está criando luzes que sirvam para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. Por isso que Ele repete 2 vezes o propósito desses seres. E isso significa que o sol, a lua e as estrelas não foram criados para serem adorados, mas simplesmente para obedecer ao Criador. Este sim merece ser adorado, o Criador dos seres celestes. E aí nós vemos no verso 19 que o 4º dia termina. Aí nós temos o 5º dia, versículos 20 até 23. Deus cria os peixes e as aves. Você percebe no verso 20 que Deus dá mais uma ordem. Ele ordena que as águas produzam cardumes de seres vivos e que aves voem no céu. E o que é impressionante é no versículo 21, que assim todos os animais aquáticos foram criados, bem como todos os que voam. Sejam pássaros, sejam insetos, e eles foram gerados por meio das águas. As águas produziram os peixes e as aves. E Deus mais uma vez constata que isso é bom. E no verso 22, algo novo. Deus abençoa esses animais, e Deus ordena que esses animais se multipliquem e encham a terra, encham os mares e a terra também. Interessante, né? O que significa essa bênção? Nada mais é do que o que ele diz depois. Deus os abençoou e disse: multiplicai-vos. A bênção de Deus para esses animais é que eles se multipliquem. E o que é impressionante
é que tanto peixes quanto aves e insetos sempre se multiplicam, né? Em todos os lugares. Isso porque Deus os abençoou e os criou para ser assim. E o quinto dia termina no verso 23. E aí nós temos o sexto dia, e na verdade não termina no verso 25. Hoje nós vamos focar só na primeira parte, porque a segunda parte é a criação do homem e da mulher. E aí nós precisamos de um estudo só sobre esse trecho. Mas o que nós vemos na primeira parte do sexto dia é que Deus cria os animais terrestres. Versos 24 e 25. E você vê que agora Deus dá uma ordem para que a terra, no verso 24 diz, produza animais domésticos, produza gado. E que ela também produza animais que rastejam, ou seja, répteis, e animais selvagens. Perceba aqui que o relato bíblico, não só nesse trecho, mas também nos outros, por exemplo, das aves, dos peixes e até das plantas, que as escrituras não abrem nenhuma margem para aquela teoria da evolução, que é tão pregada e ensinada nas escolas, que na verdade não passa de uma teoria. Não é comprovado cientificamente, é apenas uma proposta. E eles empurram para nós na escola como se fosse verdade. Quando você lê a Bíblia, você fala, então a Bíblia mente. Será que é a Bíblia que mente ou são seus professores enganados por teorias? A teoria da evolução vai dizer o quê? Que todos os seres vivos vieram apenas de um só espécime que surgiu do nada e que foi se adaptando de tal maneira, evoluindo até chegar ao homem. Então nós somos descendentes dos macacos, que por sua vez são descendentes de outro animal, que todos nós viemos de um só, que foi se adaptando e se multiplicando. Essa é a teoria da evolução. É interessante que a ciência percebe que ao longo do tempo podem ocorrer mudanças e mutações genéticas nos seres criados por Deus. Nós cremos que foi Deus quem os criou, para que eles talvez possam se adaptar às condições climáticas da sua época. Mas em momento nenhum a ciência consegue detectar que esses animais foram capazes de mudar a sua essência, seu DNA. O que isso significa? Que um pato, ele sempre foi um pato. Ele pode ter se adaptado às condições climáticas, mas ele foi criado por Deus como um pato. Essa não é a teoria da criação, mas é o relato da criação. É a verdade acerca de Deus. É Deus dizendo como Ele criou as coisas. E como nós sabemos disso? Como nós lemos Hebreus 1:3, pela fé nós cremos nisto. Pela fé nós confiamos no relato de Deus, o único que estava presente no momento. E o texto diz que Deus criou todos os animais segundo as suas espécies. Então o animal ele pode sofrer mutação? Pode. Mas ele não pode deixar de ser aquilo que ele é. Um animal de determinada espécie criada por Deus. Em resumo, o que nós estamos vendo aqui é que uma vez que as condições climáticas necessárias para a vida foram criadas na terra, Deus começa a criar a vida tanto no céu quanto na terra. E se você reparar, tem um paralelo acontecendo aqui. Perceba na sua folhinha aí, no primeiro dia, Deus cria a luz e separa a luz das trevas, certo? O que Ele faz no quarto dia? Ele começa a preencher a luz e as trevas. Ele coloca o sol, a lua e as estrelas. Aí você percebe o segundo dia. Segundo dia, Deus cria o céu e separa o céu das águas. No quinto dia, o que Ele faz? Preenche o céu e as águas com seres vivos. No terceiro dia, Deus separa as águas da terra. E no sexto dia, Ele preenche a terra com animais terrestres. E como nós vamos ver no próximo estudo, com os seres humanos. O que tudo isso aqui significa? Nós temos algumas lições para destacar. Talvez uma leitura rápida, uma leitura corrida desse texto, pode nos fazer passar batido do seu propósito. Normalmente, no plano de leitura bíblica, é um texto que a gente já está careca de saber, né? A gente passa rápido, eu já sei disso, eu já ouvi disso. Mas perceba que para Moisés, cada detalhe que ele cita aqui é importante para os seus leitores, é importante para nós. Para o autor, uma grande lição que esse texto ensina, a primeira talvez, é que Deus é único. Isso significa que, com base nesse texto, Deus está acima de toda e qualquer teoria da evolução. Ou, perdão, teoria da criação. Não foram os deuses egípcios que criaram o mundo. A lua e o sol não são divindades. Os animais não devem ser adorados como deuses.
Tudo que nós vemos nesse mundo foi criado por Deus. E nós sabemos que ignorar essa verdade é um problema para o homem. Quando o homem ignora que Deus é único, conforme o apóstolo Paulo, quando ele tira Deus do referencial e não reconhece a Deus como Criador, o homem acaba se achando sábio, mas se torna louco. E o fim disso é a idolatria. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículos 22 e 23. Olha o que acontece quando o homem tira Deus do centro e não considera como o único Criador. Olha o que o texto diz. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Eles substituem o Deus que não se corrompe, o Deus que não termina, que não tem fim, e começam a adorar e venerar coisas que se corrompem, criadas por Deus, que morrem. Homens, animais, aves e répteis. O homem foi criado para adorar, mas para adorar o único Deus verdadeiro. Então, há em nós a sede pelo eterno. Como dizia o antigo teólogo, há em nós um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio só é preenchido por Deus. Nós podemos tentar preencher esse vazio com outras coisas, mas ficaremos infelizes. Mas aí você pode afirmar o seguinte: mas eu não sou como os egípcios, eu não sou como os pagãos, eu não venero o sol, eu não venero a lua como esses povos, eu não sou idólatra como os descrentes. Mas a pergunta para nós nessa manhã é a seguinte: será mesmo? Será mesmo que você não é idólatra? Será mesmo que você não substitui Deus por nada? E quando a nossa esperança está depositada só no sucesso profissional? Ou no futuro da nossa carreira? Ou nos estudos, na aposentadoria, no carro novo, na segurança da nova casa, no muro alto, na política, na saúde? E quando nós ficamos alegres, só quando nós temos os nossos desejos satisfeitos? Quando nós talvez descansamos, quando saímos de férias, quando viajamos, ou quando compramos aquele celular novo? E quando nós passamos horas dos nossos dias na frente da televisão, ou venerando o lazer, ou até mesmo venerando o prazer? Quando não deixamos os nossos corpos serem dominados pelo desejo sexual, pela procura pela pornografia? E quando nós não conseguimos, por exemplo, controlar o nosso apetite no almoço, e só paramos quando satisfazemos o nosso ventre, além da conta? A pergunta é: nós não somos idólatras mesmo? Nós precisamos nos arrepender da nossa idolatria, pedir perdão a Deus por valorizar tanto as coisas que Ele fez antes dele, e depositar nele a nossa esperança, colocar nele os nossos olhos todos os dias, ter Ele em mais autoestima nos nossos estudos. Precisamos ter em Deus a fonte do nosso prazer, nos deleitar na presença dEle e não nas coisas. Essa é a primeira lição desse texto: Deus é único. Mas a segunda lição, o que é impressionante nessa passagem, é que Deus é o Deus da ordem. Deus é o Deus da ordem. Volta para Gênesis capítulo 1. Se você reparar bem, há alguns padrões que se repetem nesse capítulo. Esses padrões aqui são descritos como os meios pelos quais Deus deu forma e preencheu aquela terra desorganizada e inabitável que Ele mesmo tinha criado no primeiro dia. E você percebe, o primeiro padrão é que há progressão. Perceba que a criação de Deus começa no dia número 1 e termina no dia número 6. Lembra daquela discussão sobre os dias, 24 horas, milhões de anos? Na verdade, essa discussão de que se os dias da criação são em 24 horas ou são eras, períodos de milhares de anos, ela só surgiu a partir do século XIX. Os estudiosos daquela época, eles começaram
a propor que Deus precisaria de muito tempo para criar um mundo tão complexo como nós vemos hoje. E aí eles disseram, não pode ter sido dias de 24 horas, precisa ser milhares de anos. Só que antes daquela época, essa discussão nunca aconteceu, antes do século XIX. Porque na verdade as perguntas dos teólogos da antiguidade eram o contrário. Eles questionavam por que Deus precisou de 6 dias para criar os céus e a terra, se Ele poderia ter criado tudo em um estalar de dedos. A pergunta é por que 6 dias? O que é claro é aquela resposta básica para filho, né? Porque Deus quis assim. E de fato, é uma das respostas válidas para esse texto. Por que 6 dias? Porque Deus decidiu fazer em 6 dias. Deus poderia ter muito bem criado o universo em 1 milésimo de segundo, sim ou não? E por que Ele não fez? Porque Deus está nos mostrando que toda obra tem um processo. Toda obra tem uma progressão. Todo trabalho tem etapas. Envolve paciência. Envolve tempo. É por isso que, conforme Gálatas 4:4, Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus veio no tempo certo. No tempo planejado por Deus. Ele poderia ter vindo muito bem antes. Mas Ele veio no tempo que Deus determinou que viesse. Isso é interessante. Porque Deus não é apressado. Deus tem o seu tempo. Deus trabalha com paciência. Deus trabalha com progressão. E nós precisamos aprender mais com os processos de Deus. No trabalho, por exemplo. Há tempo para tudo. Nós não podemos ser apressados. Nós precisamos ser pacientes, respeitando as etapas da vida. É interessante quando você lê a carta de Paulo a Tito, quando ele está falando sobre as orientações que Tito deveria dar para todas as idades da igreja. Quando ele chega nos jovens, ele dá uma só palavra. Orienta os jovens para que em tudo sejam criteriosos. Avaliem bem. Pensem, olhem bem antes de tomarem decisões. Que aprendam com os processos de Deus em Gênesis 1. Tenham paciência. O segundo padrão que nós vemos é que a organização. Isso é impressionante. Porque ainda bem que a criação de Deus não é como o quarto de muitos adolescentes, né? Onde você não sabe onde começa e onde termina. Mas imagine, se Deus começasse a criar primeiro os seres vivos, e aí depois fosse criar um ambiente para que eles pudessem habitar. Imagina a bagunça. Deus, acho que eu vou criar o homem primeiro. Aí cria o homem, onde eu vou pôr esse homem? Rapaz, esqueci de criar a terra, acho que eu vou criar a terra então. Imagina a bagunça que seria. É por isso que Deus gasta os 3 primeiros dias, primeiro para preparar o terreno, e depois gasta os outros 3 dias para habitar esse terreno, para preencher esse terreno. Isso mostra que uma obra organizada, ela primeiro começa com o preparo do local de trabalho, e só depois vem a produção do trabalho. Primeiro você limpa e organiza, e depois você começa a produzir naquele ambiente. É assim que se começa, por exemplo, uma faxina, não é? Você primeiro separa para ver qual é o trabalho que você vai ter, e depois começa a limpar. É assim que se faz, por exemplo, um trabalho da escola. Você primeiro organiza tudo o que precisa fazer e depois trabalha. É assim que se constrói a vida. Primeiro você cria um ambiente agradável e depois você passa a preencher esse ambiente. Interessante que quando nós mudamos para a casa onde estamos, a casa é uma casa de favor do meu sogro, e nós tivemos que fazer uma pequena reforma, porque fazia muito tempo que ele não morava lá. E com essa reforma, muito entulho foi acumulado na frente da casa. E aí, num certo sábado, eu peguei a pá e o carrinho e comecei a limpar aquilo ali. E aí chegou o avô da Tamires, olhou para aquilo, e ele não é crente, e ele olhou para aquela bagunça sendo organizada, começou a observar. Eu cheguei, parei e falei, avô, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Aí ele falou, rapaz, Deus é organizado, né? Eu falei, por quê? Foi porque Deus não habita na bagunça, na sujeira. E ele estava falando isso por causa de uma organização de um quintal. E de fato, Deus não habita na bagunça. Deus não habita na sujeira. Ou habita? Esse tipo de atitude de Deus em Gênesis 1 é de onde ele está, ele vai começar a produzir ordem. Deus vai começar a organizar. Você percebe a aplicação desse princípio aqui, as coisas do nosso dia a dia?
Como que as pessoas normalmente constroem uma família? Primeiro elas preenchem a família com filho antes do casamento. E aí depois elas vão atrás da ordem. Depois vão atrás da casa, do trabalho, do sustento e tentar encaixar as coisas. Não é assim? Por exemplo, como que os jovens normalmente buscam os seus sonhos? Primeiro eles financiam um carro milionário e depois começam a pensar como é que vão pagar. Como que as pessoas querem se relacionar com Deus? Antes de tudo, elas querem o que de Deus? As bênçãos de Deus. Mas não se preocupam em desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Nós precisamos aprender mais com a organização de Deus. Primeiro arrumar o terreno, para só depois preencher esse terreno. O terceiro padrão, o que é impressionante também, é que há avaliação. Se você reparou bem, até agora Deus já constatou por 6 vezes que o que Ele fez era bom. Versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25. Deus não vai fazendo as coisas simplesmente por fazer e sem avaliar as coisas. E com exceção da primeira vez que Ele avaliou a sua criação, no verso 4, todas as outras foram ao término do dia. Acabava o dia, Deus constatava como foi o seu dia de trabalho. Isso significa que um trabalho só é bem sucedido se ao término do dia nós podemos olhar para o que fizemos e constatar que o que nós fizemos ficou bom. Não significa que nós vamos conseguir agir como Deus e que nem sempre as coisas vão dar certo, porque o mundo caído em que vivemos, as coisas nem sempre dão certo. Mas o foco está no avaliar o nosso esforço, avaliar a dedicação, o esmero com que se fez aquilo. Isso, por exemplo, nos afasta da preguiça, nos afasta de enrolar ao invés de trabalhar, nos afasta da atitude de fugir das nossas responsabilidades, de fazer as coisas com desleixo, mal feitas. Porque se nós tivermos em mente o nosso Criador e nós queremos imitá-lo ao término do dia, nós precisamos fazer o nosso melhor para então pararmos e perguntarmos ao fim do dia: qual o resultado do trabalho de mais um dia? Se nós trabalhamos com dedicação, com afinco, sem murmuração, sem preguiça, se nós fizermos tudo o que podíamos fazer dentro das nossas limitações, nós poderemos concluir como Deus: hoje o meu dia de trabalho foi bom. Foi bom. Nós precisamos avaliar o fruto das nossas mãos, todos os dias. Isso, por exemplo, nos ajuda a pensar em melhorias, nos ajuda a realizar uma autocrítica, nos dá a possibilidade de sermos mais efetivos no dia de amanhã de trabalho. Um quarto elemento desse texto é que há descanso, e na verdade não é um padrão, não é algo que se repete, mas nós não lemos, porque vamos chegar lá. Mas no 7º dia, lá em Gênesis 2:2, nós lemos o seguinte: no 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, Ele descansou de toda a sua obra. Pergunta: isso significa que Deus ficou cansado de trabalhar os 6 dias? E por isso Ele, deu trabalho criar esse monte de coisa. Acho que eu vou tirar uma bela de uma soneca. É isso que Ele fez? Óbvio que não. A palavra hebraica traduzida para descanso desse texto, você talvez já ouviu falar, é o Shabat, que significa, depois foi traduzido para sábado, é a palavra hebraica que significa parar, cessar. Então, o que Deus fez no 7º dia? Deus recuperou as energias gastas nos 6 primeiros dias? Não. Deus parou de criar. Deus terminou a sua obra. Irmãos, esse é o maior princípio do sábado, do dia do descanso, que desde a ressurreição de Cristo é desfrutado aos domingos, o que começou lá na igreja primitiva, na época dos apóstolos. O maior princípio do sábado é o seguinte: o dia do descanso é um dia de pararmos nossas obras para contemplar as obras do Criador. O dia do descanso é o dia de pararmos nossas obras para contemplar as obras do Criador. Ao contrário de Deus, nós precisamos de um dia de descanso.
Nós precisamos parar para recuperar as nossas forças. Mas esse dia deve também ser um dia para meditar nas obras de Deus em nosso favor. Deve ser um dia para você desistir de trabalhar para si mesmo e trabalhar para Deus. Houve um dia em que Deus terminou a sua obra. Nós precisamos ter um dia na semana para fazer o mesmo. Nós precisamos parar um pouco nessa maluca vida corrida que nós temos. Porque nós fomos criados por Deus para trabalhar 6 dias e descansar 1. Revolução Francesa tentaram mudar isso. Colocaram mais dias de trabalho. Não durou muito tempo. Voltou para 6 dias e 1 de descanso. Por que será? Porque o nosso Criador nos fez assim. A pergunta é: você tem descansado? Você tem parado um dia? Meditado nas obras de Deus? Recuperado suas forças? Trabalhado para Deus? Essa é a segunda lição. Deus é o Deus da ordem. Se somos servos de Deus, nós precisamos imitar a Deus nisso também. A última lição é que Deus produz ordem por meio de sua palavra. Deus produz ordem por meio de sua palavra. Você reparou como que Deus trouxe forma e vida àquela terra sem forma e vazia? Como? Pela palavra. Se você contar a expressão "e disse Deus", já apareceu 7 vezes até agora. E todas as vezes que Deus fala, algo é criado. Algo acontece imediatamente ao que Ele fala. Perceba que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus fala e tudo acontece. Mas não só isso, como nós vimos, esse tudo é avaliado pelo próprio Deus como algo bom, algo útil, algo agradável, algo perfeito. É por isso que o autor de Hebreus diz para nós, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber, de discernir os pensamentos e as intenções do coração. O que isso significa? Que se há algo que tem poder para fazer o que Deus bem entender, é o poder da palavra dele. Se há uma obra mais bela e mais perfeita do que a descrita no texto de Gênesis, é o que Deus tem feito ao longo da história com o seu povo. A história do mundo mostra a habilidade de Deus em pegar um povo caído, um povo destruído pelo pecado, e transformar esse povo em um povo santo e um povo útil para o seu serviço. E Deus faz isso por meio da sua palavra. A palavra que fala de Cristo. A história da criação nada mais é do que uma ilustração do que Deus tem feito no seu povo ao longo da existência do povo humano. Deus tem a habilidade de vir ao caos na vida de um pecador, de preparar o cenário para ali promover vida e gerar uma transformação que talvez ninguém jamais poderia gerar. E Deus faz isso pela palavra de Cristo. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo gerado pela palavra. Nós somos um povo sustentado pela palavra. E enquanto nós estivermos ouvindo a palavra, Deus estará gerando vida em nós. Enquanto nós estivermos perto do verbo de Deus, Cristo estará vivendo em nós. Isso significa que quanto mais contato você tiver com essa palavra, mais perfeito e mais útil você vai se tornar. Não importa o caos, não importam as trevas, não importa o vazio que seja a sua vida, a palavra de Deus tem poder para tornar essa sua vida em algo bom. Mas para isso você precisa estar perto dessa palavra. Você precisa amar essa palavra. Você precisa buscar essa palavra, ouvir essa palavra, obedecer essa palavra e principalmente crer nessa palavra. Confiar no que Deus manda. Mesmo que talvez ninguém creia, mesmo que ninguém dê ouvidos, essa palavra é a mesma voz daquela que criou do nada todas as coisas. Há poder naquilo que sai da boca de Deus. É o próprio poder de Deus. Por isso eu queria te desafiar. Faça algo para ouvir essa palavra todos os dias. Separe um tempo diário para meditar nessa palavra. Certifique-se de que você ouça ela sendo pregada.
Medite diariamente na lei do Senhor. Mas também leve essa palavra às pessoas à sua volta. Porque se há algo que possa criar naquele casal um amor e harmonia que não existem, é o poder da palavra de Deus. Se há algo que possa endireitar aquele jovem rebelde, é o poder da palavra de Deus. Se há algo que possa convencer aquele vizinho ranzinza, é o poder da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus for pregada na igreja, domingo após domingo, e for pregada nos nossos lares, dia após dia, Deus com certeza vai aperfeiçoar cada vez mais a sua igreja. E a cada dia, nós seremos capazes de ser aquilo que nós nascemos para ser. Adoradores do único Deus verdadeiro. Amém? Deus traz ordem ao caos por meio da sua palavra. Lembra daquele monte de arame que eu citei no início? Não serve para nada, né? Mas de algo parecido a isso, um amigo nosso, escultor, fez isso aqui. Uma bicicleta. Esse escultor precisou de paciência, precisou de tempo, precisou de dedicação, e o arame teve de se moldar à vontade desse escultor, para que chegasse a ser o que é. Irmãos, esse texto ensina para nós que do nada, do caos, Deus fez algo perfeito, pelo poder da sua palavra. E é isso que Deus pode fazer com a sua vida, com a sua família, com a sua história. Deus trabalha dia após dia, com paciência, com dedicação, e Ele faz isso por meio da palavra. E se você se colocar à disposição, se você deixar Deus moldar o seu coração, moldar o seu caráter através da Escritura, com certeza há esperança de que algo bom pode ser produzido por Deus através da sua vida. Mesmo que hoje talvez a sua vida esteja um caos, um lixo, um emaranhado de arames. Quanto mais Deus trabalhar em você por meio da palavra, mais parecido com Cristo você será. E assim cada vez mais você vai estar distante do caos, da forma da terra sem forma e vazia, ou de uma vida sem forma e vazia do pecado, e mais próximo do que você será daquela nova criação em Cristo, no novo céu e na nova terra. Esse é o desafio. Se aproxime da palavra e não saia de perto dela, e você verá o que Deus pode fazer. Amém?